Considere um reservatório fechado contendo ar comprimido por uma massa de óleo com densidade de 900 kg por metro cúbico. Conforme mostra a figura, há um manômetro de tubo em U conectado ao reservatório com diferentes alturas de coluna de líquido, H1 igual a 23 cm, H2 igual a 15 cm, H3 igual a 90 cm, e um braço aberto para a atmosfera. O fluido manométrico é mercúrio, com densidade igual a 13.534 kg por metro cúbico. Determine a pressão mostrada no manômetro do reservatório em bar. Bom, aqui temos os dados do problema. Temos um reservatório contendo ar e óleo. O problema fornece a densidade do óleo. O fundo desse reservatório está conectado a um manômetro em U contendo mercúrio. A densidade do mercúrio também foi fornecida e temos especificadas as alturas H1, H2 e H3. O problema pede para determinar a pressão manométrica do reservatório. Para resolver esse problema, faremos duas considerações. Como o problema não menciona a altitude do sistema, consideraremos o reservatório ao nível do mar, a pressão atmosférica de 101.325 pascal. E a segunda consideração é que, como temos ar no espaço livre do reservatório, consideraremos desprezível a pressão exercida por essa coluna de ar. No problema 1, já vimos que quando temos alturas consideradas pequenas, podemos desprezar o efeito da coluna de ar. Então, mesmo que considerássemos a altura total do reservatório, a pressão exercida pelo ar ainda assim seria muito pequena, a ponto de podermos desprezar essa coluna de ar sem grande margem de erro. Para facilitar a nossa análise, vamos especificar nessa figura 3 pontos no manômetro. O ponto A, na interface do óleo com o mercúrio, o ponto B no mercúrio na mesma elevação do ponto A e o ponto C na superfície livre do mercúrio, onde atua a pressão atmosférica. Além disso, consideraremos um ponto dentro do reservatório, na superfície do óleo, e que chamaremos de ponto 1. A pressão nesse ponto é que será usada para quantificar a pressão manométrica do reservatório. Portanto, o objetivo do problema é determinar a pressão P1 e, a partir dela, calculamos a pressão manométrica. Com os 4 pontos estabelecidos na figura, podemos fazer uma análise das pressões em cada um desses pontos. A pressão em A será a pressão no ponto 1 mais a pressão da coluna de óleo até o ponto A, ou seja, ρg H3 mais H2. A pressão em A também é igual à pressão em B, já que eles estão na mesma elevação e no mesmo fluido, que é o mercúrio. Por sua vez, a pressão em B é a soma da pressão em C com a pressão da altura de coluna de mercúrio H1, ρmgH1. O braço direito do manômetro está aberto para a atmosfera, então o ponto C é a própria pressão atmosférica. Substituindo PC por PATM e PA por todo esse termo, chegamos na expressão para determinar a pressão absoluta no ponto 1. Mas o problema pede a pressão manométrica e não absoluta. Sabemos que a pressão absoluta é a soma da pressão atmosférica com a pressão manométrica. Então, podemos substituir P1 por PATM mais a pressão manométrica. As pressões atmosféricas serão anuladas e a equação se resume a essa expressão sem o termo da pressão atmosférica. Lá no início da análise, consideramos que a pressão em C era a pressão atmosférica. Se considerássemos a pressão em C igual a zero, ou seja, sem atuação da pressão atmosférica, então a expressão para P1 já seria obtida em termos de pressão manométrica, já que essa pressão seria zero e a gente teria o mesmo termo obtido após a análise em termos de pressão absoluta, convertendo para a pressão manométrica. Agora o problema está resolvido, porque basta substituir os termos na expressão e iremos encontrar uma pressão manométrica de 21.266,3 pascal. A densidade em quilograma por metro cúbico, gravidade em metro por segundo ao quadrado e altura em metro. Essas unidades fornecem a pressão em newton por metro quadrado, que é o mesmo que pascal. Precisamos converter essa pressão para bar, conforme pede o problema. 1 bar equivale a 10⁵ pascal. Pascal corta com pascal, portanto, a pressão manométrica será de aproximadamente 0,21 bar.